Marlon, você me dá 16 anos para eu te responder isso? Eu não sei se eu vou conseguir em 16 anos. Talvez eu peça um prazo um pouquinho maior. Isso aí é o que está acontecendo hoje. Olha, você colocar mão única nas vias urbanas que margeiam a rodovia, tá? Inicialmente no trecho Avenida do Povo, Assis Chateaubriand, viaduto Taubaté Veículos, não deixa de ser uma medida interessante. Mas para você implantar isso, você precisa ter ou construir vias parceiras. São vias que permitam você fazer um binário. Certo. Tá? Isso em ambos os lados, quer dizer, Avenida Bandeirantes, sentido Rio-São Paulo, e uma via permitindo um sentido oposto, sendo binário. Do outro lado, Adão Pedro, sentido São Paulo-Rio, com uma via parceira permitindo um sentido oposto, formando binário. Eu não sei se eu poderia falar isso aqui, me reportar um pouquinho à época da campanha política, poderia ou não? Pode, velho. Pode falar. Bom, porque todo mundo sabe que eu fui candidato a vice. Só que ele não estava na minha... Não eu falar que não, hein, gente? É verdade, embora... sempre tivemos uma boa relação nesses debates. Eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, não só eu, muita gente que eu conheço olha para o PSOL de uma maneira muito diferente que eu olhava antigamente. Eu não combinei nada disso Não, com ele, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas isso aí é uma coisa que... Porque... Bom, vamos pular isso. Na ocasião, eu apoiava o Mário. E o Mário me pediu o seguinte: Antônio Mário, ele falou dos carros, ache umas soluções para nós aliviarmos esses gargalos, esses grandes conflitos na cidade. Mas olha, você vai ter que achar soluções para nós resolvermos assim, muito rapidamente, com um custo baixíssimo. Raios parto. Coisa assim. Mas até que achamos coisas muito fáceis e simples para fazer. Coisas que iam resolver o sistema viário da cidade de jeito nenhum. Mas coisas que iam aliviar, ia dar uma boa melhorada, com toda certeza. Vou te dizer, para você colocar o sentido único na Bandeirante e na Dom Pedro, conforme eu expliquei, você teria que fazer duas coisas. A primeira coisa seria você colocar transposições à rodovia, pelo menos duas, entre o viaduto Taubaté Veículos e o túnel da Avenida do Povo. Porque esses dois pontos, para você transpor a rodovia, eles distam cerca de 1.900 metros. É muita coisa. E isso é inviável, nós sabemos, porque entra aí rodovia para aprovar projeto, São Paulo. Então é coisa muito demorada para ser resolvida. Qual seria a solução mais viável e mais econômica? Você criar essas ruas parceiras. Fica difícil aqui sem mostrar o desenho, né? Mas eu vou tentar. Avenida Bandeirantes, você poderia fazer uma ligação da Marechal Arthur da Costa e Silva com a Assis Chateaubriand. Se você reparar, tem uma rua paralela que fica atrás do posto que dá frente para Bandeirantes, lá no próximo ao viaduto da CIT, Taubaté Veículos. Você está se posicionando, Obama? Eu estou mais ou menos. Pois é, tem. Aquela via, ela termina num terreno imenso, baldio. Você teria como interligar essa pista
com a Marechal Arthur da Costa Silva. Você estaria implantado o binário com a Avenida Bandeirantes. Chegou outro convidado, Urbano Agora Pato. sim. Urbano Pato, que o taubatiano antigo tem mania de apresentar os outros pelo parentesco, né? Então ele é, ele é parente do famoso Dr. Pato, Sim. que foi um dos formadores da nossa Faculdade de Medicina e é, além de urbano, de nome urbanista, arquiteto. Sim. E dirigente local do PPS. Então, já conseguimos ficar pluripartidários aqui. Olha o Luiz Carlos, assim, pessoal. Mas você estava falando do formar os binários com aquelas ruas ali de Independência. Deixa eu colocar, eu estava comentando aqui como você pode viabilizar a implantação de um sentido único na Bandeirantes e na Dom Pedro. Que isso é uma boa medida, mas para implantar isso seria necessário você criar vias parceiras, porque a Independência é muito longe, não dá para você fazer. E a Dom Pedro nem tem. Você não tem como ir do Mercatal até a Taubaté Veículos, por ali, sem fazer um labirinto desgraçado lá por cima. Então, pela Bandeirantes, a ligação, você deve ter visto esse estudinho que eu fiz, interligando por trás do posto com a paralela, a não só vi como tem um arquivo lá no computador de todas aquelas notas que você faz, eu guardo lá certinho, leio e guardo. Mas ele tem se eu não tiver, eu tenho tudo lá. Não, mas ele é urbanista, presta atenção a essas coisas. É o meu quinto leitor, só tenho 5. Ele é um deles. Mas, então, essa seria uma solução viável, de baixo custo, para você implantar esse binário. Já do lado da Dom Pedro, você tem pequenos trechos para construir, interligando as vias existentes. Você liga a Professora Escolástica Maria de Jesus à Estrada do Barreiro, sabe, bem próximo. Então, você implantaria esses essas ruas parceiras e você ia dar uma aliviada fantástica no trânsito. Eu acredito nisso, né? Claro que todos esses são estudos assim conceituais, né, bem primários. Você precisa considerar inúmeras variáveis para definir. Carlos, eu admiro muito esse trabalho seu, porque tem uma coisa que é fundamental nessas áreas: estudar. Estudar. Pegar os dados, medir, ver e tal. Acho que ainda não é o suficiente, porque você não é contratado para isso, não tem os elementos. Levantar os dados, fazer as pesquisas necessárias para isso. Mas esse é um ponto fundamental, que é uma coisa que me deixa muito triste em Taubaté. Me deixava triste nos anos anteriores, esperava que fosse superado um pouco agora, mas continua do mesmo jeito. Nós não temos nada andando nesse sentido. Por exemplo, ainda fica essa alegação de que vai deixar para não sei quando fazer o plano diretor. Se tivesse começado em janeiro, o governo já estava pronto e aprovado. Mas não fez. Não se propõe a fazer. Então eu acho que a gente tem que buscar de volta um pouco para Taubaté essa capacidade de pensar, estudar e planejar de verdade. E começar a fazer um passo depois do outro e ir andando. Né? Por exemplo, quando a gente discute o sistema viário, discute uma capacidade de uma via, não está discutindo apenas o que passa de trânsito. Trânsito é um dos aspectos, às vezes é mais importante por causa da prevalência do carro, hoje do transporte urbano, é uma das coisas que passa dentro da cidade. A rua passa gente, a rua tem comércio, a rua tem usos diversos, passa vento, passa sol, passa árvore, passarinho, gente. Então você tem que estudar esse conjunto de coisas para saber como a cidade se desenvolve. Né? A rua é a artéria pela qual os fluidos da cidade se movimentam e se formam. Inclusive passa a cultura, passa relacionamento pessoal, passa o namoro do pessoal, passa o cara de skate que vai brincar lá. Então, essa coisa tem que pensar com mais profundidade, tem que estudar isso numa coisa que não se tem na cidade hoje, que é o plano diretor. Começa estudo por isso. E nós não começamos ainda. Não, o plano diretor que já foi avaliado como inútil. Mas o Zé Luiz, que eu não sei por onde anda,
em que ele chegou a ser candidato a vice do Milton, do Varenga Peixoto, em 82, ele falou o seguinte, que na gestão do Milton Peixoto, não do Roberto, são duas pessoas bem diferentes, apesar do parentesco. O do Milton não havia esses computadores que tem agora, né? Computadores que a prefeitura já devia ter alguns, talvez estavam sendo implantados, eram aqueles de cartão. Né? E eles contrataram uma consultoria de trânsito que mediu o fluxo dos carros nas vias que eles poderiam mexer. E depois eles fizeram simulações, como se fazia à época em todo lugar do mundo que tivesse o mínimo de civilização, por maquetes e areia, jogando areia. Hoje em dia está muito mais fácil, porque tem programa para isso. É simulação, tem simulação. Fantástico, fantástico. E quem é engenheiro de trânsito mesmo, não quem serve a ser atualizado, sabe, porque instala isso no computador e mexe com aquilo, só que tem que fazer o estudo. Aqui o que eu vejo? Além de que não levaram em consideração aspectos em algumas medidas que foram colocadas no trânsito, que eu concordo com o Luiz Carlos, são medidas que em teoria elas são interessantes, elas são factíveis, tem que olhar os outros aspectos, além de não olhar essa questão, por exemplo, do comércio, de como é que uma via está sendo usada pela população. Não teve, que eu saiba, gente medindo o fluxo dos carros. Eu não vi isso nas vezes que foram operadas. Mesmo o que é feito, faz começo, meio e fim. Eu moro na Independência. Eu posso concordar ou discordar da opção técnica que fizeram. Tudo bem. Mas uma vez tomada a posição para fazer daquele jeito, faz, começa e termina. Faz negócio do jeito que tem que ser feito. Comunica a população inteira, faz problema, né, de divulgação, vai passar em cada comércio, cada casa, vai fazer assim, vai fazer essa, pinta a via, acerta a via, faz lá, modifica as vias que alimentam aquele negócio. Pô, você vai com do lado lá, você tem mão dupla, construção dos dois lados, um monte de rua que cai de Independência. Eu vou chegar em casa em situação que eu fico lá esperando o carro passar de um lado para o outro. Isso é coisa simples, sabe, digamos aí, gastar uma semana a mais, uma semana a menos, de sentar na prancheta com a bunda lá, coitado, e resolver estudar, desenhar, fazer, tal, sai. Então, sim, e não precisa ser contratar nenhum expert de trânsito, não sei de onde. Os nossos arquitetos da prefeitura, sim, o pessoal sabem fazer isso, porque estudaram isso na escola. Alguns hoje em dia a gente não pode reclamar, porque a gente tem excesso de bons engenheiros na cidade. A gente tem gente mais capacitada para fazer os melhores projetos, inclusive para pegar verba de governo federal. Porque tem gente capacitada assim para fazer isso demais. Você citou agora há pouco o ex-prefeito Milton Peixoto. Eu tive aula com ele na faculdade. Ele foi professor de urbanismo. Sim, sim. Né? Então ele falava um monte de coisa. Mas não foi assim, não aplicou tanto que ele falava dentro da administração dele. Né? Mas a questão do planejamento urbano em Taubaté é anterior a isso. A gente que estudou um pouco essa história sabe disso. Por exemplo, você sabe a história da Sered, que é uma empresa grande e tal, que foi... Taubaté foi uma das primeiras cidades a aplicar plano diretor no Brasil. E, se eu não me engano, em 1957. E quem trabalhava nisso foi meu professor também, que foi o Rubem de Mato Pereira, engenheiro lá do Mackenzie, foi assessor do Sansão Ferrari, que é um grande urbanista brasileiro. Então, e depois sumiu. Perdeu-se essa questão de planejar aqui. Outra coisa também que a gente vê aí agora, estão discutindo a ampliação do perímetro urbano, de novas situações aí pro lado, inclusive pro lado do Barreiro, né? A gente sabe que houve, quando a Petrobras se implantou aqui, né, inclusive teve reuniões fantásticas, né? Eu cheguei, quando eu voltei para Taubaté, peguei um rastrozinho disso ainda, um famoso plano feito pelo Sérgio Bernardo, um grande arquiteto brasileiro, chamado Anel de São Gonçalo, naquela região do São Gonçalo, que tinha lá, fazer um grande desenvolvimento urbano naquela região, que seria uma coisa moderna, uma nova cidade planejada, coisa e tal. Tem lá hoje. Jacaraí, aquelas coisas lá. Sobrou o quê? Inclusive, há pouco tempo atrás, você sabia, toda aquela região ali do Barreiro, você tinha uma enorme propriedade da Petrobras ali, da Volkswagen, que ia investir justamente nesse novo polo urbano de Taubaté, que sobrou lá. Um monte de loteamento clandestino. Muito mal feito. Olha, ali daquele lado, eu estive outro dia andando com uma moça que trabalha aqui no jornal, a gente estava andando por aquele lado lá,
e a gente descobriu uma quantidade muito grande de ruas que não tem continuidade, elas são ruas com fim, fechadas. A gente pensa que vai chegar para o outro lado, tem uma ponte, tem a continuação, não tem. Chega ali, um lugar que tem um asfalto até amplo, novo, colocado, chega ali até uma altura e daí já não tem mais, tem um despenhadeiro, um mato, assim. A gente tem que voltar. Olha, foi o que é pior, tem um monte de pobre coitado que comprou o lote lá, tem montado de gaveta, não vai conseguir regularizar a área, e se não é que vier alguns que vão ser desapropriados pela Carvalho Pinto, vão ficar vendo a via. Ah, é? É uma possibilidade. Porque é tudo feito irregular, é loteamento clandestino, os caras compram. Quem compra no clandestino? Quem é barato, não compra. Ainda tem vai ser um acordo aí que os caras vão pegar. Não, e ainda tem a possibilidade da duplicação da Carvalho Pinto pegar os terrenos dos caras. É verdade. Não, mas agora, do outro lado, do lado de cada cidade, o gargalo, a maior burrice que eu vi também, foi essa história de permitir que os moradores em ruas que não foram concebidas como condomínio pudessem fechá-las e transformar em condomínio. Vai ser o maior estrangulamento do trânsito daqui a alguns anos, como consequência disso. Você quer ver então deixa fazer, e dificulta essa sua ideia de fazer as vias parceiras. Não tem muito como, porque você vai chegar até um ponto e vai encontrar um muro. Tem algumas situações que não tem soluções simples. Tem que pensar a médio e longo prazo, mas tem que pensar. Não adianta falar que vai acabar com um gargalo em cima da duta se não duplicar viadutos, fazer mais viadutos, porque é uma questão física. Não adianta falar que eu vou chegar num túnel, não é que o túnel você faz duas pistas bonitas, até 3, 4 pistas passando, na hora que chega no túnel, afunila. Se não abrir outro buraco para passar os carros lá, o ônibus lá, as pessoas lá, vai travar do mesmo jeito. Como nós estávamos falando aqui com o Luiz Carlos, decidem que vai ser mão única, mas uma pista fica impedida de ser usada. E nós temos uma prática aqui já de algum tempo aqui em Taubaté de fazer gambiarra e fazer a conglomeração. Então lá você pega todos os túneis que passam por baixo do nosso estado de ferro e tal, são sempre de mão única. É o suficiente para fazer mão única. Duplicar nunca vai conseguir. Opa, isso que você está falando é de fundamental importância. Criar várias transposições à Dutra, não é? Como também a ferrovia. Isso é necessário. O várias é importante, mas tem que começar pela primeira, ou depois da uma. Por isso que não começa nenhuma, nem outra, nem faz as várias. Mas tem que começar por uma. Mas eu faço. E aí é questão de planejamento, não só planejamento urbano, mas planejamento tributário. Criar orçamentário. Eu vou fazer, primeiro, desapropriar no próximo ano tantos do terreno. Isso. Na próxima eu vou fazer uma ponta, no outro ano eu faço na outra segunda, na terceira eu faço um túnel. Então, no prazo de 5, 6 anos, você vai ter mais 2 túneis, 2 pontas e a triplicação. Agora, mas não começa. Não fica derrapando, não vai andando. Então, e aí não tem outra saída, que é a saída comum de fazer, sentar a bunda na cadeira e fazer os projetos, trabalhar, estudar. Não tem jeito. Sem isso não vai sair. Mas paralelamente a isso, você tem que fazer as soluções emergenciais. Entendeu? Tem que fazer as soluções emergenciais. Mesmo essa tem que ser estudada. Claro que tem que ser estudada, mas tem que fazer. Porque é assim, se Taubaté, se você tivesse 5, 8 grandes obras para fazer aqui, resolver a cidade, mas você tem 60, 80, sei lá, é muita coisa. Nós temos inúmeros cruzamentos que hoje você tem que partir para dispositivo em desnível. Não tem. Rotatória, em alguns casos, não comporta mais. Semaforizar é uma barbaridade. Pato, hoje eu fiquei no semáforo da John Kennedy com Tiradentes, 4 semáforos para mim passar ali, porque ali tem um semáforo de 3 fases. Mas nem mesmo, deixa eu falar, o que é a dificuldade? Os caras não conseguem nem fazer estudo para fazer a sincronização do semáforo com o outro. Você vai fazer, se eu não consigo fazer a ponte hoje, fazer os que lá hoje e tal, eu pelo menos consigo fazer a sincronização do semáforo. Isso. Mas nem isso fazem. É isso que eu estou dizendo. Nem isso estão fazendo. É uma coisa depois da outra, mas faz pelo menos. Se eu não consigo fazer tudo, eu faço uma parte que me cabe, que eu tenho condição de fazer. Isso aí é reloginho, é medir com os carrinhos, tem
custa cada um, fala, esse vai ter 30 segundos, o carro leva 15 Botando segundos no para chegar lá, simulador. então o outro eu vou fazer daqui a 50, o outro vai ser esquema. Isso é conta. Mas qual Isso é é trabalho, a isso é maior paciência. importância disso? Qual é? É você planejar isso para preservar espaço físico para a implantação futura. Porque daqui a pouco, quando você olha, está subindo uma edificação num local extremamente importante que você deveria ser usado, deveria ser desapropriado. E aí, você não desapropria mais. Não é verdade? Verdade. Quer dizer, esse planejamento que o Paco está falando, isso é fundamental. Você não tem que fazer hoje. Não há dinheiro. Por exemplo, eu falo esse negócio da Independência e da Francisco Barreto Leno, que é o grande eixo norte e sul da cidade. Se você for olhar, restam pouquíssimos trechos que não tem recuo para duplicar aquele negócio lá. Você vai ver, todos os pés são recuados. 5, 7, 8, não é só tomar a iniciativa. Eu vou primeiro desafiar 1 quilômetro agora aqui, fazer mais 1 quilômetro. Em 4, 5 anos, você consegue montar a duplicação dessas duas avenidas. Inclusive porque provavelmente nesses idos do seu Milton Peixoto ou lá da CNE de 57, alguém previu que essas avenidas tinham que ter recuo acima de 5 metros. E tem alguns lá que tem 12 metros. Vai cumprir esse negócio. Agora, se vai lá, calcula quantos são os imóveis. Inclusive, você vai ver onde tem casa que entra nesse recuo lá, são casas que não foram reformadas. É tudo velhinho, porque o cara sabe que ali um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai passar a rua em cima. Quando foi feito isso? Não sei, mas se você olhar, pode olhar no Google, pode olhar passando na rua, que está tudo recuado. Você não sabe tanto quando, lá na Coital. Quem fez esse projeto? Daí recentemente você vem lá, autorizaram fazer lá na rotatória ali da Jabuticabeira, que pega Monte Castelo, autorizaram fazer um prédio que fica na esquina. Esse aí não dá para demolir mais, vai fazer uma curvinha ali. Esse é o porque ali o recuo de todo mundo fica nos 8 metros, 9 metros. Chega daquele lá, vai para 5. Como é que vai ser um prédio de 15 andares lá? Eu já vi aqui nos centros casas que já estavam recuadas e quando foram demolidas, reconstruídas, avançaram sobre a calçada ficou assim. Já vi, eu não vou citar. Eu tenho uma foto de uma dessas reformas, entre aspas, que eu fui fotografar porque quem era o engenheiro responsável por aquela obra? Roberto de Alvarenga Peixoto. Então, o nome dele lá, eu fotografei isso. Sabe aonde? Essa rotatória. Ah, meu Deus, o pronome de rua é terrível. Bom, um local de extrema necessidade de se fazer projetos de alinhamento com recuo progressivo, que é para preservar esses espaços. Você sabe, por exemplo, vamos falar de urbanismo. São Paulo é aquele caos que a gente conhece hoje. Mas se entrar em São Paulo, você consegue reconhecer a estrutura urbana deixada pelo Plano da Avenida de Prestes Maia de 1930. E é o que funciona em São Paulo ainda até hoje. É as 23 de Maio, é a Rio Branco, é a Ipiranga, né? É aquela malha de grandes avenidas e duas pistas que São Paulo até hoje. Por mais que você tenha metrô, coitado, da hora que você olha, a cara de São Paulo, as coisas acontecem, são dessas daí. Quando estou lá a trabalho, eu consigo me deslocar mais depressa lá do que aqui de carro. E aqui, na verdade, o que a gente consegue ver, o que foi preservado na estrutura urbana nossa, são as coisas mais ou menos de 1700 e pouco. Que é onde nós estamos, aqui em Maverdeval, aqui em Caxias, coitado. Do mesmo tamanho, inclusive, que era nessa época. Falar em planejamento, o Jacques Félix fez um planejamento. Ele fundou a cidade planejadamente, até segundo estreitas normas da coroa portuguesa. A legislação foi seguida. Mas enfim, onde a gente vai parar? Talvez tenhamos mais avenidas cobertas, né? Você precisa começar. Talvez nós tenhamos mais avenidas cobertas, coloquemos algumas lanchonetes em outras avenidas, e aí nessas avenidas que seriam vias expressas, com lanchonete, para compensar, a gente pega essas ruas residenciais e vai alargando as ruas residenciais, né, para compensar que as vias expressas... Não, eu tenho uma sugestão, me perdoe, mas eu tenho uma sugestão bem melhor para mim. E fazer uma marginal da Dutra nas praias de Ubatuba. Beleza, trazer o mar para cá. Eu sugeri que a solução para resolver o sistema de trânsito Taubaté seriam
mochilas voadoras. Bom, Mochilas voadoras. vamos pedir que essas sejam as suas considerações finais. Olha, já tem, Mochilas voadoras. a partir da sugestão sua, já tem gente contratando já os marronzinhos para estar lá em cima, já de mochila também para montar você. Ô, Marco, você já viu a velocidade que estabeleceram para a Avenida Benedito Elias de Souza? Aquela bruta avenida que tem ali, larga, 40 km por hora. E tem lombada? Não, 40 Daqui a km pouco por hora. colocam. Mas ali, o dia que a moça de São José colocar um radar ali, nossa senhora, vai multar, vai pegar, que é impossível numa via daquela você andar 40 km. Observa lá, Eu sei. 40 km.